Oi, pessoal do canal, tudo bem? A convidada de hoje é especialista em saúde intestinal, a nutricionista Suziane Moraes, ela que já esteve aqui no canal e hoje retorna a nosso pedido. Tudo bem, Suzy? Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite de novo. É bom a gente se rever, né? Ainda mais então, nós vamos, na verdade, falar um pouquinho sobre, de uma forma geral, né, de saúde intestinal, também questão de fibras, tipos de fibras para constipação, diarreia, que geralmente o pessoal tem ou uma alteração ou outra, né? O que está envolvido com esse funcionamento do intestino de fato, né? Então, eu vou, na verdade, compartilhar minha tela para ficar mais fácil, colocar algumas figuras e aí a gente ir conversando ao longo disso para ver tudo que está relacionado e complementar também conversando, né? Então, eu vou colocar. Aqui está dizendo que está desabilitado o compartilhamento. Abriu para ti? Agora foi. Legal. Então, eu vou começar esse compartilhamento, né, justamente para a gente conseguir linkar e visualizar tudo para ficar mais fácil também de compreender e entender, né? Então, aqui foi. Eu vou colocar basicamente aqui para apresentar aí para vocês na tela. Né? Então, basicamente, a gente tem que começar a falar a questão de intestino, saúde intestinal da gestação, porque ela justamente inicia na gestação todo esse processo da formação da microbiota, do que a gente tem, né, de saúde intestinal, começa na gestação. Então, o impacto grande da saúde da mãe no feto é, assim, enorme, né? Então, nós deveríamos já ter mulheres que querem engravidar, a gente já deveria cuidar, digamos, 6 meses, 1 ano antes de engravidar, justamente melhorando a nossa saúde intestinal, digestiva, tudo questão de estresse, sono, tudo isso, né, para quando conseguir engravidar justamente já ter uma saúde boa, adequada e o intestino também. Né? Então, desde a gestação, nós vamos também essa questão de microbiota, bactérias, da saúde intestinal passa para o feto, né? E aí no nascimento também, dependendo de se nós tivermos, por exemplo, um parto normal ou cesárea também, a gente vai ter uma colonização diferente de bactérias. Isso é bem interessante porque vai impactar na nossa saúde mais para frente. Né? Não quer dizer que eu, por exemplo, nasci talvez de cesárea que eu vou ter obesidade, obrigatoriamente nisso, mas está envolvido, pode estar relacionado com a questão de um parto cesáreo e a pessoa ter uma predisposição maior à obesidade, por exemplo. Então, pode estar relacionado, isso a gente já consegue linkar, né? E aí, claro, que vai depender de justamente a alteração de bactérias, enfim, vai depender do que a gente come, de como a gente se exercita, a questão de doenças, né, o quanto de remédio nós tomamos, enfim, isso varia de uma forma geral. E, claro, esse contato que a gente tem também com as pessoas, com o externo, né? Então, essa questão de pandemia, provavelmente nós tivemos uma grande alteração, um grande impacto dessas bactérias do nosso corpo, que provavelmente alteraram porque o contato com outras pessoas foi menor, com bichos foi menor, com natureza foi menor. Então, provavelmente daqui para frente nós vamos ver estudos, por exemplo, relacionando essas crianças que nasceram na pandemia, né, e tiveram essa alteração de microbiota, por exemplo, né? Porque essa microbiota é o que? Basicamente são as bactérias que vivem lá no nosso intestino, né? E que elas não só vivem lá, elas têm uma função que eu vou explicar mais para frente, né? E aí a gente tem justamente essa relação dessas bactérias que nós temos a nível intestinal e elas têm uma ligação com vários órgãos, né? Saúde dos nossos órgãos também. Então, eu preciso falar que essa conexão, esse eixo, né, que a gente tem dessa saúde intestinal das bactérias com os nossos órgãos, fígado, coração, rins,
microbiota vaginal, né? Precisamos falar também disso. Tudo isso, pulmões também, né? Que tem bactérias lá também. Então, nós precisamos ter essa conexão que é através do nervo vago. Porque esse nervo vago, ele vai linkando daqui da nossa cabeça, enfim, né? E vai linkando, passando por todo o pulmão, coração, fígado. Vocês podem ver que tem bastante inervações, né? Ali no estômago, principalmente no estômago, e nós temos também bastante lá no intestino, né? Que é o principal conexão, eixo intestino-cérebro, né? Então nós precisamos verificar que tem bastante essa conexão. E aí, relacionado a isso, como tem essa conexão do eixo intestino-cérebro, nós vamos também falar um pouquinho dessa relação de saúde intestinal e saúde mental, né? Porque relação tem bastante, eles estão o tempo inteiro conversando, se conectando, né? E não é à toa que quando nós temos, por exemplo, uma apresentação, algum de trabalho, né? Alguma coisa importante, alguma data importante, por exemplo, uma situação que nós ficamos nervosos ou estressados, às vezes eu sinto dor de estômago, às vezes eu tenho diarreia, eu preciso ir para o banheiro, ou às vezes eu tenho dor de barriga, né? Ou me dá constipação, não consigo ir no banheiro. Então, essas relações está relacionado totalmente com o nosso psicológico e o intestino, né? E nós precisamos frisar, falar também por essa questão da pandemia e o Covid, nós temos essa alteração a nível intestinal e a nível mental também, tá? Porque ocorre uma inflamação tão grande em decorrência do Covid, né, específico realmente do Covid, que ele acaba alterando a nível intestinal e a nível mental também, né? Ocorre, por exemplo, uma neuroinflamação. Então, está muito comum pessoas que tiveram Covid e pós-Covid, um sintoma é a depressão, né? Então, está bem comum também essa questão de pós-Covid e ter, por exemplo, diabetes, desenvolver diabetes. Então, nós não sabemos muito bem onde é que vai impactar, o que cada pessoa vai ter. Algumas pessoas não têm nada, né? Outras têm alterações bem grandes. Então, nós não sabemos realmente onde é que vai parar essa questão de pós-Covid, o que as pessoas vão ter ou não e quanto elas vão estar realmente doentes, né? As sequelas são bem importantes. Então, a gente vê que a nível cerebral ocorre sim algum dano, alguma coisa nesse sentido pode ocorrer, e também uma tempestade de inflamação a nível cerebral. E não se sabe muito bem se é por falta às vezes, circulação, que ocorre bastante alteração de circulação pós-Covid, ou se é um impacto a nível intestinal, que depois acaba alterando a saúde mental, ou outras hipóteses, né? Mas é importante a gente colocar isso, que está bem presente. E basicamente a questão mesmo de equilíbrio, de homeostase, digamos, né? De equilíbrio entre o nosso corpo, aqui está a homeostase, que é o equilíbrio, e aqui não tem a homeostase, que não tem esse equilíbrio, é um desequilíbrio. Então, basicamente, nós temos que lembrar que esse equilíbrio de saúde intestinal, digestiva e com todos os outros órgãos, né? E as bactérias ali boas, justamente no nosso intestino, em quantidade suficiente, qualidade, enfim, tudo a gente precisa pensar que vem da nossa alimentação, né? Então, como é que eu vou saber que eu tenho uma saúde intestinal boa, por exemplo, né? Tudo varia a questão de sinal e sintoma, né? Provavelmente alguém sempre tem algum sintoma, mesmo que seja mínimo, né, que está relacionado com o intestino, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas como é que eu consigo ter justamente essa qualidade intestinal, né? O que ocorre para ter alguns sintomas, para ter essa alteração a nível intestinal? Nós temos justamente todas as bactérias, né? Tudo que está lá no nosso organismo, questão de água,
Nosso intestino também tem uma produção de muco que protege o intestino, é uma camada, né, um pouquinho mais grossa, que protege justamente a parede do intestino, que é esse muco que é natural, que a gente precisa ter para proteção, né? Então, nós vemos aqui nesse canto que está justamente tudo protegido, está lindo, maravilhoso, e as células do intestino estão todas juntas, impedindo que qualquer coisa passe, né? Elas que vão liberar se é para passar ou não alguma bactéria, se é para passar ou não alguma vitamina, mineral, tudo isso questão de absorção, né? E deste outro lado, nós não temos o equilíbrio, nós temos o desequilíbrio. Então, assim, estão vendo que essa parede aqui de muco, né, que é o azulzinho claro aqui, baixou bastante. Então, a gente já não tem uma proteção muito grande no intestino, né? Baixa esse muco bastante, e as paredes da célula ali do intestino, né? Estão assim bem furadas, né? Digamos, estão espaçadas, tem um buraco ali no meio. Então, isso quer dizer que o nosso intestino ele está furado. O termo em inglês é leaky gut, intestino gotejante. Então, a gente sabe que está passando um monte de coisa por ali e o intestino não está conseguindo barrar essas coisas que não deveriam passar, né? E E esse isso, muco, desculpa te interromper, Suzy, mas só para não claro, perder o fio ali, esse muco, ele é natural nosso, né? Mas, por exemplo, quando tu comentaste a questão do Covid, bem interessante também, a gente pode ter perdido esse muco, como que ele existe isso? A gente já tá com ele, se fez ali, ou a gente perde? Como que funciona essa questão? na verdade, nós temos a produção normal do nosso intestino, é natural, todo mundo tem esse muco, ou é pelo menos para ter, né? Dependendo, enfim, se tem alguma doença inflamatória, se tem questão de estresse, enfim, daí acaba diminuindo também esse muco, mas naturalmente, né, digamos, de um equilíbrio do organismo normal, uma pessoa saudável, que não é obesa, etc e tal, a gente tem essa produção de muco natural, né, do nosso organismo, e ela é justamente produzida quando tem esse equilíbrio. Não tem a obesidade, não tem muito estresse, tem uma alimentação boa, né, as bactérias estão ali vivas, conseguindo se reproduzir, combatendo patógenos, né, combatendo aquilo que não é para estar ali no intestino. Então, ele vai produzindo esse muco de uma forma natural, tranquila, porque é proteção, né? O nosso organismo precisa de proteção. Em alguns casos, ocorre a falta e o excesso, né? Ocorre os dois casos. Aqui eu coloquei a falta, que é baixa produção desse muco, que quando tem uma alimentação, falta de exercício físico, um estresse muito grande, obesidade, um sono que não está reparador, insônia, né? Então, essa pessoa vai ter alguns sinais de constipação, vai começar com diarreia, gases, enfim, dentre diversos outros fatores, e ela pode ter uma baixa produção desse muco, que ele vai reduzindo, né? Porque vai como se fosse, vai utilizando, né? O corpo vai utilizando esse muco e vai reduzindo essa camada, vai ficando mais fina, né? Ou a pessoa pode ter uma produção maior, grande, porque o intestino ele está sofrendo um impacto externo e o organismo está tentando produzir mais muco para proteção, né? Mas aí em excesso também não é legal, porque esse muco vai sair nas fezes. Aí a pessoa vai ver, né? E dizer alguma coisa não está legal. Então é justamente o excesso e a falta quer dizer que tem algum problema. Mas eu não sei te dizer, digamos, como é que eu vou saber que eu tenho muco suficiente? Basicamente, sem sintomas, né? Não tem como a gente ver, Se tá bem é visualizar porque tá exatamente. tudo certo. Exatamente, né? Nem numa colonoscopia, por exemplo, nós vamos conseguir ver se o muco está ali. Não, é questão de microscópio, enfim, sinais e sintomas, né? Mas é basicamente isso. Todo mundo tem uma produção de muco adequada porque é para proteger, né? O nosso corpo entende que é para proteção e é aquilo ali. Então, quando tem pouco,
dentro desses fatores que eu falei, né, vai reduzindo esse muco e as células vão se abrindo, se distanciando e vai passando tudo que é para passar, né? Literalmente não tem controle nenhum, essa barreira não tem mais, né? E aí, claro, a pessoa vai ficando com obesidade, né? Não vai tendo um equilíbrio, talvez vai ter gordura no fígado, talvez não vai ter energia, vai se sentir mais cansada, muito comum, né? E as células de gordura vão aumentando. E elas vão aumentando, cada vez aumentando, ocasionando obesidade, e as células de gordura também produzem inflamação, né? Então, assim, quando maior a gente tiver questão de gordura mesmo em excesso, quando eu falo em excesso, a gente vai ter mais inflamação, porque essas células de gordura produzem, sim, inflamação. Então, nós temos que ficar sempre atentos, questão de excesso, né? Que um pouquinho a gente precisa sim, mas em excesso é o problema também. E aí, o que causa essa alteração? Que eu falei, a questão de estresse é muito comum, falta de uma alimentação adequada, falta de atividade física ou pouquíssima atividade física, né? Polifarmácia, que é o que? É o excesso de utilização de remédios. Então, muitas vezes a gente vê um idoso que tem a pressão alta, tem colesterol alto, tem diabetes, tem artrite, artrose, tem gastrite, tem um monte de coisa que está utilizando um remédio ou dois para cada coisinha dessas, né? Para cada doença dessas. Então, é muito comum nós temos a polifarmácia, né? Que o indivíduo tem tudo e precisa utilizar um remédio para cada coisa. E obesidade, como eu falei, nesse sentido de excesso de gordura, né? Então, a gente sempre tem que ver como é que esse indivíduo está, qual a estrutura dele, o quanto de massa muscular e massa gorda ele tem, enfim, e aí verificando também com sinal e sintoma, né, do que a pessoa me relata, me traz e o que ela está sentindo no momento que está incomodando. Então, a gente tem que levar tudo isso em conta, né? E aí, como eu falei, a questão mesmo focada no intestino e bactérias, né? Então, essas bactérias, elas não estão lá à toa, elas estão justamente trabalhando para te manter saudável, manter todo o teu corpo em equilíbrio, né? Então, como é que a gente consegue manter essas bactérias trabalhando, saudáveis, enfim, através das fibras, né, que vem da alimentação. Então, não é de suplementação de fato, é da comida realmente, né? Então, nós precisamos justamente alimentar essas bactérias diariamente, tá? Porque a partir da digestão que eu tenho dessas fibras, as bactérias, né, vão conseguir produzir substâncias anti-inflamatórias. Então, a partir da digestão, elas vão produzir essas substâncias anti-inflamatórias e com essas substâncias a gente consegue reduzir a inflamação, né? Então, a gente consegue reduzir a inflamação no sentido de aumentar a minha imunidade, com certeza, reduzir talvez a alergia de pele, reduzir talvez a questão de rinite, sinusite, né? A questão também por exemplo, dor de cabeça, também está relacionado, dores de articulação, então é muito importante, né? Que tem artrite, artrose, fibromialgia, e também a gente consegue, principalmente em doenças autoimunes, por exemplo, né? Tem total relação com o intestino, nós precisamos ter um intestino lindo, maravilhoso, para trabalhar justamente essas alterações provenientes das doenças, né? Então, é justamente para isso que essas bactérias, principalmente para isso que elas servem, e sem falar a questão de saúde mental, que também tem relação aí. Saúde cardiovascular, fígado, tudo isso que eu já falei também. Então, basicamente, todo mundo deveria, né, dentro do possível, ter esse controle de saúde intestinal, né? Nada é igual para todo mundo, então a gente precisa justamente verificar o que cada pessoa toma de remédio, como é que é o estilo de vida, tudo isso para conseguir adequar e saber o que é mais adequado, né? Questão de também sensibilidade alimentar, alergias, intolerâncias, então tudo isso
depende para cada pessoa, né? Eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso. E questão mesmo de sintomas, como eu falei, né? Que questão do intestino não tem só relação, por exemplo, com mental, saúde mental. Então, nós temos diversos sintomas que estão relacionados à tua saúde digestiva também, né? Então, rinite, sinusite, asma, bronquite, que é muito comum aqui na Serra Gaúcha, né? Questão de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, TDA, mulheres principalmente, né? Infecção urinária, candidíase, a pressão alta também, né? Que é a hipertensão, diabetes, a gordura no fígado, as doenças autoimunes, como eu falei, a saúde capilar também, que muita gente não pensa, né? Então a gente precisa justamente ir trabalhando tudo isso e alinhar com o paciente, né? Principalmente diabetes, que está aumentando horrores cada dia mais, todo mundo está diabético e obeso, hipertenso também. Então, nós temos uma certa sinalização, digamos, de bactérias, né, relacionadas com a sinalização de produção de insulina. Ou seja, de acordo com a minha saúde intestinal, eu posso ter, sim, um impacto na minha glicose. Isso é extremamente importante. É uma loucura, né? Porque tu falou ali, quando tu começou a apresentar ali para nós, Suzy, que a cabeça ligada ao intestino, o nosso intestino é quase, eu acho até que tu já comentou isso, e segundo cérebro, né? Eu acho que foi isso. E realmente, quando tu olha tudo isso e vê que tá ligado ao intestino, tu começa a ficar meio que assustado, né? Porque aí começam as dúvidas até do que comer, né? Com certeza, porque é literalmente isso. A gente dá um impacto primeiro, para depois ver, tá, o que eu faço, o que eu posso fazer, né? Porque realmente eu tenho todos os sintomas e me ajuda, né? Basicamente é isso. É muito difícil alguma pessoa não ter algum sintoma, né? Alguma alteração. Então, nós precisamos literalmente assim, ó, pensar que eu diria que quase o intestino aqui comanda tudo, né? Eu sempre digo, no final sempre vai ter alguma coisa relacionada ao intestino. Então não adianta, a gente nunca vai escapar disso e os estudos, enfim, acho que de 20 anos atrás, né, basicamente deram uma explosão sempre relacionados ao intestino, porque realmente está aumentando, está tudo acabando, né, funilando no intestino. Então não tem como escapar realmente disso. A gente tem que cuidar e ir atrás, né? E sabemos que questão mesmo a nível de consultório, por exemplo, é uma coisa que demanda tempo, né? Então não pode ter muita pressa também, porque às vezes a gente consegue melhorar uma coisa, mas não 100%. Então vai tempo também, dependendo de como está o estado do paciente, né? O quanto está doente realmente, vai bastante tempo. E aí, pensando nesse sentido, de todos esses sintomas que eu já acredito que espantei todo mundo, né? Assustei todo mundo, a gente tem que saber o que fazer. Basicamente, né? Tem que saber o que fazer. Então, me diz o que eu faço, né? De saúde intestinal. Entrando um pouquinho nessa questão mesmo de alimentação, né? E fibras, que eu falei que é importante, né? Para as fibras colocarem a nível intestinal, enfim, nós temos sempre que lembrar. Temos tipos de fibras diferentes, insolúveis e solúveis, tá? Nós temos que ter um consumo das duas? Sim, não quer dizer que eu tenho diarreia, então não posso comer fibras insolúveis, por exemplo, não quer dizer isso. A gente tem que ter um consumo adequado das duas, né? Mas, basicamente, as insolúveis, elas... insolúveis em relação a quê? A água, tá? Então, assim, elas não formam um gel, basicamente, e elas aumentam o volume das fezes, tá? Então, é mais utilizado, mais indicado para pessoas que têm constipação? Sim, né?
Então, nós temos alimentos integrais, que é muito comum, tem milho, né? Às vezes a gente vê que consome milho e sai nas fezes, por exemplo, então é por causa disso. Folhas verdes e farelos também, né? E as solúveis, então, solúveis em quê? Solúveis em água, elas formam um gel e tem uma fermentação um pouco maior. Então, para as bactérias, é bem interessante, né? E também está bastante relacionado na redução do colesterol. Então, é mais indicado em casos de diarreia. Então, nós temos que lembrar, por exemplo, da aveia, da maçã, principalmente maçã com casca, tá? Principalmente maçã com casca, não tirem a casca da maçã, tá? Chia hidratada, linhaça. Então, quando a gente coloca lá a chia e a linhaça um pouquinho hidratada, talvez, a gente observa que ela forma um gelzinho, né? Fica mais durinha, mais consistente. É por causa disso, por causa da fibra solúvel que ela tem, que ela traz, né? E aí, por causa dessa questão também de a nível intestinal fermentar ou não, né? Eu também trouxe uma questão bastante importante, que é a fermentação exagerada, exacerbada, né? Que aí a gente entra numa outra questão que muitas vezes muita gente tem, né? A nível mundial e não sabe. Então, é a síndrome do intestino irritável, que tudo fermenta o tempo inteiro, que são carboidratos que basicamente naquele momento para aquela pessoa tá dando super errado, né? Então nós temos que lembrar também que nessa condição de intestino irritável a pessoa vai ter sinais de sintomas, assim, sinal sintoma de diarreia, constipação ou uma alternância entre as duas também. Ela vai ter muita dor abdominal, ela vai ter muitos gases, né? Isso vai predominar por pelo menos 3 semanas ou mais, se ela não tiver já outras condições, né? Então é uma exclusão basicamente. Não tenho tolerância à lactose, não tenho questão por exemplo, tem aquelas condições de doença de Crohn, retocolite ulcerativa, né? Outras doenças a nível intestinal, posso vir a ter um intestino irritável. Então, é por exclusão que tem esse diagnóstico. Por isso que é tão difícil, tão chato ter um diagnóstico assim e demora bastante. Então, que praticamente vai estar testando a pessoa, os alimentos, para ver o que está acontecendo, né? Que aí e fazendo aquela exame. anterior que tu tinha mostrado ali da linhaça, da laranja, de repente isso já tem que ser eliminado se a pessoa tem uma síndrome de intestino irritável, é isso, né? Isso, porque é uma gama de alimentos, né, que a gente tem que retirar por pelo menos um mês, e aí verificar se a pessoa melhorou ou não, se era isso ou não, e aí reintroduzindo e testando e ver como é que ela fica, mas ao mesmo tempo também melhorar a saúde intestinal dela, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que tirar por algum tempo e realmente é mais chato, essa condição é mais chata, mas ela ocorre, 1 em cada 10 pessoas a nível global tem, e basicamente nem sabe, então 1 em cada 10, né? É bastante. E basicamente ocorre por quê? Estresse. É um momento exatamente de estresse exacerbado, muito grande, né? Que altera esse intestino e a pessoa pode vir a ter esse intestino irritável. Geralmente, mulheres, geralmente, período de estresse. Então, já imaginou, né? E nós temos justamente essa produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Começa lá, aonde? Na cabeça, né? No hipotálamo lá. Então, que aí vai passar pela hipófise, vai passar lá pela glândula suprarrenal para a produção desse cortisol. Mas é tudo questão, assim, mental, de novo. Mental tá aí juntinho, né? Junto com o intestino também. A gente precisa de um pouco de cortisol natural, né, para fazer as nossas atividades do dia, mas em excesso é o problema. Em excesso está relacionado com depressão, por exemplo. Em excesso pode impactar a nível intestinal. Então, sempre bom a gente pensar. A longo prazo, esse excesso de cortisol, vamos ter inflamação. De novo, a inflamação está aí junta, né? Que daí a gente vai ter o que eu falei antes, vai ter aumento de gordura talvez no fígado,
uma obesidade, um problema de tireoide, uma imunidade baixa, um problema de coração, etc. e tudo mais. Então, só para vocês lembrarem nessa figurinha do nosso cérebro querido, né? E até lá o intestino fazendo esse impacto, né? E esse aumento do cortisol pode impactar a nível intestinal, tudo, para vocês lembrarem aqui do cortisol também, e impactar nas células da nossa imunidade também. Por isso que quando a gente se estressa, a imunidade cai. Estressa, a imunidade cai. Por quê? Cérebro e intestino, literalmente. Né? Então, nós precisamos sempre pensar nisso também. E, basicamente, lembrando que, como é que eu vou saber que talvez meu corpo está adequado, ou enfim, que eu tenha, né, uma boa saúde intestinal também, esse é um dos fatores que a gente precisa verificar. Então, sempre olhar como é que está o nosso formato das nossas fezes. Não tem outro jeito, a gente precisa olhar sempre quando vai no banheiro. E o mais indicado é a escala do tipo 3 e 4 da escala Bristol, que é essa escala de fezes, né? Então, mais indicado é o tipo 3 e o tipo 4, que precisa sair de uma forma fácil, tranquila e sem dor e coloração marrom, né? Porque se não tiver essa coloração, daí a gente já tem que verificar o que está acontecendo, se for preto, amarelo, verde, né? Então, a gente branco, temos que verificar e também olhar se não tem muco, se não tem alguma coisa nesse sentido, né? Então, essa apresentação foi só mais para ficar visível e para vocês entenderem um pouco mais, né? Como é que acontece toda essa questão a nível intestinal. Então, basicamente era isso que a gente tinha para falar. Pouca coisa. Maravilhoso! Tipo, a gente, em vez de ter uma dúvida, agora a gente tem várias. Não, foi muito Milhares, bem. né? Milhares, eu acho Assustei que todo mundo. assustou. Agora o pessoal já sabe. Eu vou deixar os contatos da Suzy aí, porque quem olhar a última tela e ver se não está funcionando, já liga para ela. Já corre. Mais uma vez, obrigado também pelo convite. Qualquer coisa, dúvida, vocês me procuram. O Instagram tem bastante conteúdo também, né? @SuzianeNutri, pode ficar bem à vontade para verificar esse conteúdo. Realmente tem bastante coisa também para vocês se divertirem lá. Obrigada. E tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.